Olá, tudo bem? Que bom lhe encontrar aqui em nosso canal mais uma vez. Não é mais uma vez, é a primeira vez, então seja muito bem-vindo ao nosso canal. Pois bem, hoje estamos trazendo para vocês mais um conteúdo que tem um grau de relevância muito alto, não é? Para melhorar o trato com as suas rosas do deserto ou simplesmente para aumentar a sua gama de conhecimento e desta forma poder promover nas suas plantas ou nas suas rosas do deserto verdadeiras transformações para que ela se torne em pouco tempo a rosa do deserto dos seus sonhos, aquela planta magnífica que todo mundo quer ter. E qual seria este assunto de hoje, Amaury? Hoje nós vamos falar sobre cochonilhas. Pois é, quem não teve a desagradável surpresa de encontrar esses insetinhos nefastos em suas plantas, não é verdade? Eu acredito que todos que estão vendo esse vídeo já teve essa experiência de encontrar cochonilhas nas suas rosas do deserto. E se você não teve, fique tranquilo, porque em algum momento você terá esse encontro. Então hoje nós estaremos falando sobre as cochonilhas, o que são essas cochonilhas e como combatê-las de modo eficiente, tá certo? Bom, eu gosto sempre de lembrar, não existe nenhum remédio que vai proteger as suas plantas para sempre. Eu vejo as pessoas no YouTube que está falando, nunca mais tenha cochonilhas. As cochonilhas vão sumir e não vão voltar nunca mais. Na verdade, não é assim que acontece. E nós vamos descobrir isso tudo neste vídeo. Então você tem curiosidade sobre esse assunto, dúvidas ou até mesmo interesse, eu lhe convido a ficar aqui conosco, assistir o nosso vídeo na íntegra e quem sabe descobrir um pouco mais sobre esse insetinho que se chama cochonilha. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, caso não seja inscrito, é claro. Ative o sininho de notificações, assim você vai ficar por dentro de tudo o que acontece no universo das rosas do deserto aqui em nosso canal. Deixe o seu like e o principal, divulgue, convide um amigo, indique para alguém que você conhece, que assim como eu ou como você, também seja apaixonados por rosas do deserto. Mas chega de conversa e vamos ao que interessa, que é saber um pouco mais sobre as cochonilhas. Vem comigo! Então, muito bem, muito bem, muito bem. Aqui estou eu de volta e vamos então falar um pouco mais sobre as cochonilhas e o que é que ela pode causar de malefícios para a sua rosa do deserto. Muito bem. Primeiramente, vamos falar ou vamos deixar claro que a cochonilha é um inseto. E de que forma a cochonilha se alimenta? Bom, a cochonilha é um inseto que vai se alimentar da seiva de sua planta. Nós temos insetos que vão se alimentar dos tecidos, das folhas das plantas, né? Nós temos insetos que vão se alimentar de outros insetos e nós temos insetos que vão se alimentar da seiva da sua planta, fazendo um resumo aqui bem apertadinho para que a gente possa dar continuidade e tornar este vídeo compreensível. Pois bem, então as cochonilhas simplesmente vão promover furos na sua planta e vão adentrar nos seus tecidos à procura da seiva. Então, são insetos que vão retirar a seiva da sua planta. Geralmente as cochonilhas não se locomovem muito, então dentro de uma coleção ou de um plantel você não vai ver uma infestação muito grande ou que esteja presente em muitas plantas. Geralmente ela vai ficar ali entre uma, duas, três plantinhas e vai ficar estacionada ali. Obviamente que se você não cuidar desta infestação, não se diria infestação, né? Mas da presença dessas cochonilhas, ela pode ir se alastrando. E ela vai contar com a ajuda de outro inseto para se alastrar
por outras plantas ou até mesmo para se alastrar na planta que ela está presente. Pois é, às vezes os insetos podem trabalhar em consonância. Eles podem simplesmente se consorciar para que tenham, digamos assim, que benefícios mútuos. Com a cochonilha, isso não é diferente. Nós temos 3 tipos de cochonilhas que são aqueles que a gente vai encontrar com mais frequência nas rosas do deserto. Então nós vamos ter a cochonilha farinhenta, que ela simplesmente é toda esbranquiçada e fica parecendo um pontinho de algodão na nossa rosa do deserto. Nós vamos ter as cochonilhas de carapaça, que ficam imóveis na rosa e tem uma película, tem uma camada, tem uma carapaça cerosa que protege ela, ela fica ali embaixo, né? Ela estaciona e fica debaixo dessa carapaça, obviamente que retirando a seiva da sua planta. E nós temos as cochonilhas de raízes. Essas dão um pouco mais de trabalho, inclusive porque a gente não consegue identificar facilmente, já que ela está no substrato. Aquelas que nós vamos identificar mais facilmente são as de carapaça e as farinhentas, que geralmente estão nas folhas de nossas plantas. E aonde elas ficam com mais frequência? Sempre no ápice, sempre nas pontas dos galhos, onde tem a formação de tecido novo, botões florais, novas folhas. O tecido é mais tenro, o tecido é mais verde e ela, obviamente, vai procurar o local onde ela vai ter mais facilmente acesso a esta seiva. Se a população dela crescer demais, você poderá encontrar ela em outras partes da planta, inclusive no seu galho e no seu caudex. Pois bem, mas eu falei para vocês lá no início que a cochonilha é um inseto de baixa locomoção. Ela não se espalha muito rapidamente e não se espalha muito pela planta. Mas como é então que ela vai infestar essa planta toda ou passar de uma planta para outra? Você saberia me dizer? Pois é, muitas vezes isso acontece com a ajuda de outro inseto. Eles fazem um grupo, meu querido. E que inseto é esse, Amaury? A formiga. Muitas vezes a cochonilha trabalha em consórcio, em associação com as formigas. Dessa forma, ambos tiram proveito deste trabalho em equipe, vamos dizer assim. Bom, a formiga é um inseto extremamente inteligente e você vai concordar comigo. O que é que a formiga faz? A formiga pega essas cochonilhas e simplesmente começam a transportar de um lugar para outro. Ou seja, é quase que um Uber. A cochonilha vai lá, chama a formiga pega essa cochonilha e leva para outra planta, leva para outro galho e assim vai. Mas por que a formiga faz isso e que benefícios ela teria ou ela tiraria dessa simbiose? É simples. Bom, nós precisamos entender que para que haja esse consórcio, para que haja essa união entre esses dois insetos, ambos precisam tirar benefícios, não é? E qual o benefício que eles tirariam um do outro? É simples. A cochonilha tem um excremento adocicado e a formiga termina utilizando ou consumindo esse excremento. Muitas vezes, a depender da infestação que tem a sua planta, pode aparecer um fungo, inclusive, que nós chamamos de fumagina, é um fungo preto, que também é adocicado. Então, o que acontece? As formigas sempre ficam por ali para se alimentar, para usufruir deste fungo que é a fumagina ou do excremento da cochonilha. E em troca, o que é que a formiga oferece? Proteção. Se lembra que nós falamos que existem insetos que vão se alimentar dos tecidos da planta, existem insetos que vão se alimentar da seiva da planta e existem insetos que vão se alimentar de outros insetos. A presença da formiga simplesmente faz com que outros insetos não consigam se alimentar da cochonilha. É como se fosse um segurança particular. Então, a formiga protege a cochonilha e a cochonilha alimenta a formiga. Deu para compreender?
Então repare bem que muitas vezes aonde há cochonilha também haverá formigas. E as formigas são bem interessantes, porque elas simplesmente arrebanham as cochonilhas. As formigas chegam a dividir essas cochonilhas. Pois é, ela pega as ninfas e coloca em um local, enquanto as adultas ficam em outro local. E é muito comum você ver as formigas transportando as ninfas de cochonilha para outros galhos, para outras folhas. Desta forma, diminui-se a concorrência em determinado local da planta, porque a formiga sai espalhando a cochonilha pela sua planta. Se lembra que eu falei que a cochonilha tem baixa locomoção, não é? Ela não se espalha rapidamente? Pois é, você não vê a cochonilha sair correndo de um lado para o outro. Geralmente você vê ela meio que paradinha, mas a formiga termina transportando, tirando ela de um lugar e levando para o outro. E desta forma vão se formando novas colônias de cochonilha. Bom, diante desse pequeno exemplo, não tem como dizer que a natureza não seja extremamente sábia, não é verdade? Bom, mas nós não viemos aqui para enaltecer nem a formiga, nem as cochonilhas, mas sim aprender a como combatê-las. A cochonilha traz algum benefício para a planta? Não. Pelo menos até onde eu saiba, a cochonilha só traz malefícios se alimentando da sua seiva ou da seiva da sua planta. A cochonilha pode matar a minha planta? Eu diria que num caso extremo até poderia. Não diria que seria bem por conta da cochonilha propriamente dita, não seria a cochonilha que iria matar a sua planta, mas por ela se alimentar da seiva de sua planta, ela termina baixando a imunidade da sua rosa do deserto e ela pode contrair outras doenças. E se você não cuidar e essa população de cochonilha aumentar, talvez a planta não consiga se manter saudável e desta forma ela termina definhando e pode, quem sabe, até morrer. Eu nunca vi uma planta ou uma rosa do deserto morrer por conta da presença de cochonilhas, mas também não vou dizer que isso não possa acontecer. Aqui, por exemplo, nós temos essa plantinha, né, que está com cochonilhas. Né? Tá aqui, inclusive, tem uma vagem que se abriu e eu não vi e perdi totalmente, né, as sementes que estavam nessa vagem. Nesta vagem existem alguns pontinhos, esses pontinhos brancos bem pequenininhos são as ninfas das cochonilhas e que as formiguinhas, que são amigas da cochonilha, simplesmente vão espalhar pela minha planta. E como eu faço, Amaury, para combater a cochonilha? O que foi que eu falei no início do vídeo e falei algumas vezes mais? A cochonilha é exatamente, é um inseto. E o que nós usamos para matar inseto? O pernilongo é um inseto. A muriçoca é um inseto. O que você usa aí para matar a muriçoca ou o pernilongo? Muito provavelmente um inseticida. Então, é este mesmo inseticida que será utilizado ou que pode ser utilizado para matar as suas cochonilhas ou qualquer outro inseto que esteja habitando a sua planta. Se é um inseto, use inseticida. Pode ser, Amaury, aquele inseticida em aerosol que eu compro no mercado? Sim, pode, não tem problema nenhum, desde que ele seja à base de água. Amaury, e existem outros inseticidas que eu posso usar que talvez sejam mais eficientes ou mais baratos do que esse aerosol, porque afinal de contas, né, o aerosol vem pouco inseticida e custam relativamente caro. Aqui nós utilizamos barragem. Você encontra facilmente em qualquer loja de pet, às vezes em qualquer armazém, qualquer bodega você vai encontrar. A barragem é um inseticida. Aqui nós diluímos 2,5 ml por litro de água. Uma vez que eu faço essa calda com este inseticida, nesse caso a barragem, simplesmente eu vou pulverizar na minha planta. Mais ou menos com 24 a 48 horas você já vê que as cochonilhas não estão mais lá, geralmente ficam alguns pontinhos pretos e acabou-se. Mas eu não fico satisfeito e eu não paro por aí. Por quê? Porque pode ter alguma cochonilha escondida, pode ter aqui, quem sabe, algum resquício
dessas colônias de cochonilha, ou as formigas podem ter escondido algumas cochonilhas. E o que é que eu faço? Após 3 dias eu aplico novamente a barragem na minha planta. E depois, com 1 semana, eu aplico de novo a barragem ou a solução com barragem na minha planta. E com isso, simplesmente, eu elimino totalmente a presença das cochonilhas. Ah, Mauri, mas eu tenho flores, tá vendo? Essa planta está com botão floral e é exatamente neste galho de botão floral que ela está cheia de cochonilha, Mauri. Poxa, eu queria ver a flor. Gente, sempre eu digo para vocês que a vida é feita de escolhas. Eu aqui particularmente, não estou dizendo que você tem que fazer isso, mas eu particularmente sempre priorizo a planta. Depois vai vir 1001 floradas, né? Essa planta vai florir muitas vezes, então não tem por que priorizar a flor nesse momento e deixar a planta sofrendo. Eu não consigo entender muitas vezes como algumas pessoas têm pena de fazer uma poda, de promover um corte na sua planta, mas deixa que as cochonilhas simplesmente estejam ali se alimentando da planta, se banqueteando sem fazer nada por conta de uma flor. Eu acho que a maldade é maior neste caso. Pois bem, como combater a cochonilha? Através de inseticida. Já deu o exemplo do aerosol, da barragem, mas pode ser qualquer outro inseticida que você tenha em mãos ou que você consiga próximo da onde você reside ou próximo da sua produção. Aplica-se 3 vezes e você solucionou o problema. Ah, Mauri, eu posso regar com esta solução? Pode regar, mas o ideal seria você pulverizar. Por quê? Porque inseticidas, geralmente estes inseticidas que eu falei, são inseticidas de contato e ingestão. Isso significa o quê? Significa que para ele ter êxito, ele tem que ter contato com o inseto, ou seja, pegar no inseto, ou o inseto ingerir ele. Então, para que você tenha êxito, será necessário que o inseticida entre em contato, ou seja, pegue no inseto, ou que o inseto venha a se alimentar, consumir este inseticida. Então, se você regar, talvez não seja, digamos assim, o melhor modo de aplicar esse inseticida. O ideal seria que você pulverizasse na sua planta inteira e principalmente sobre os insetos, tá certo? Gente, o conteúdo de hoje é extremamente simples, porém de uma utilidade enorme. Por quê? Porque este modus operandi serve para todos os insetos. Estamos falando de pulgão, estamos falando de cochonilha, tanto a farinhenta quanto a de carapaças, estamos falando sobre a Maria fedida, que é o percevejo, estamos falando sobre todos esses insetos que se alimentam da seiva e que podem, de alguma forma ou em algum momento, visitar as suas plantas, tá certo? Espero que você possa replicar aí na sua casa ou aí no seu espaço e depois me relate, ah, Mauri, deu certo, não deu certo, aconteceu isso ou aconteceu aquilo. Eu sempre fico extremamente feliz quando recebo esses feedbacks de vocês. E aqui agora começou a chover um pouco. Gente, é isso. Não posso também acabar o nosso vídeo sem antes mandar beijos para você que gosta de beijos ou abraço para você que gosta de abraços. Ah, Mauri, eu sou guloso, então se você é guloso, se prepare, porque aqui nós mandamos muitos beijos e abraços para os gulosos. Afinal de contas, eu também sou guloso. Bom, e dessa forma eu vou de fato me despedindo, mas antes eu vou deixar 2 vídeos aqui para que você possa assistir. Muito bem, então neste vídeo daqui nós vamos estar falando sobre transformação, como você transformar a copa de sua planta, como você iniciar um trabalho, né, de projeto de arquitetura de copa para que a sua planta fique simplesmente deslumbrante. E nesse outro daqui, por que começar a preparar ou a podar essas plantas durante o inverno? Como preparar essas plantas para a chegada da primavera. E a primavera literalmente está batendo na porta, mas ainda dá tempo de você fazer algumas intervenções na sua plantinha e fazer com que na primavera ela tenha uma florada
extremamente exuberante. Assista esses vídeos que você vai gostar. Bom, me despeço, mas já deixo o nosso próximo encontro marcado aqui em nosso canal. Quando? No lançamento de mais um de nossos vídeos ou, quem sabe, em uma de nossas lives. Pois é, sempre fazemos lives às terças e quintas-feiras para conversar, tirar dúvida. Não conhece, nunca participou? Venha participar, venha tirar sua dúvida, venha conversar, que eu vou ficar extremamente feliz em encontrar você em uma de nossas lives. Vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima e bye bye.